Eu sou a babaca por sair de um jantar depois que uma garota sentou no colo do meu marido? Ainda estou tão abalada com tudo, então desculpe por meu discurso. Meu marido, Jake, e eu estamos casados há 3 anos e desde o começo ele era muito próximo da irmã do seu melhor amigo, Cindy, 18 anos. Bem, meu marido sempre falava sobre ela e contava como ele a viu crescer ao longo dos anos. Cindy é sempre muito alegre e parece gostar muito de Jake também. Lembro que quando estávamos namorando, ela pedia para ir junto nos nossos encontros muitas vezes. Eu nunca disse nada porque eu gostava de passar tempo com ela também. Ela era como uma irmã mais nova para mim. Quando anunciamos nosso noivado, ela pediu ao meu marido para não esquecê-la depois de ser um homem casado e ainda sair com ela. Bem, nós nos casamos e eu até a fiz minha dama de honra. Logo nos mudamos para um estado diferente e meio que perdemos o contato. Agora, o melhor amigo de Jake veio ficar conosco por um tempo e Cindy veio junto também. Agora, no momento em que ela nos viu, a primeira coisa que ela disse foi o quão gostoso meu marido ficou e ela ficou feliz que ele não se parecia com aqueles homens casados chatos. Então, durante toda a estadia deles, Cindy simplesmente ignorou minha presença e ficou muito próxima de Jake. Eu disse a Jake que estava parecendo um pouco inapropriado e para pedir a Cindy para diminuir o tom, mas ele disse que Cindy é um pouco infantil e é assim com todo mundo. Bem, no último dia deles, decidimos fazer um jantar para todos. Durante a festa, eu estava com Jake quando Cindy veio e me disse: preciso roubar seu marido por um tempo, e antes que eu pudesse dizer algo, ela agarrou a mão de Jake e o levou para brincar. Eu ignorei, pois era o último dia deles, mas durante o jantar ela estava ficando muito próxima de Jake e o arrastava para longe sempre que eu estava por perto, enquanto ria de mim. Quando todos se sentaram para o jantar, sentei-me ao lado de Jake e Cindy veio por último. Ela então disse: não há assento, e então foi e sentou no colo do meu marido. Todos ficaram surpresos e Jake disse rindo: Cindy, pare de agir como uma criança, você não é mais uma criança. Cindy começou a rir dizendo que era uma piada e se levantou e sentou-se no outro assento enquanto ria de mim. Sim, eu estava tão brava com o desrespeito e com o fato de Jake estar tão tranquilo com isso, mas eu não queria dizer nada ruim, então me desculpei, peguei meu carro e saí. Cerca de 1 hora depois, Jake me ligou perguntando onde eu estava. Eu disse a ele que estava indo para a casa do meu amigo e que viria depois que Cindy tivesse ido embora. Eu sei que o que fiz foi terrível, mas eu estava tão brava naquele momento que se eu tivesse ficado lá por mais tempo, provavelmente teria começado a brigar ou chorar. Eu voltei no dia seguinte e Cindy e sua família tinham ido embora. Jake ficou muito puto e disse que eu tinha exagerado. Comecei a chorar e contei a ele como tudo me fazia sentir. Ele disse que eu era horrível por pensar essas coisas sobre Cindy e que ela era como sua assistente. Eu disse a ele que não estava duvidando de suas intenções, mas que estava magoado com o quão desrespeitoso o comportamento de Cindy era e que ele estava permitindo que ela não dissesse nada. Ele começou a dizer que eu parecia ridículo e não conseguia nem aceitar uma piada, referindo-se ao incidente de sentar no colo. Eu disse, independentemente disso, que não a quero na minha casa novamente. Para piorar, Cindy enviou uma mensagem dizendo que sentia muito por me deixar tão inseguro comigo mesma, e que ela faria questão de me fazer sentir melhor, mas eu não deveria ter ido embora, pois era muito infantil e meio que estragou o clima. Parecia tão indireto que não respondi nada a ela. Acabei de dizer ao meu marido que ele precisa manter distância de Cindy. Ele perguntou se eu estava dando um ultimato a ele. Eu disse se ele iria tão longe a ponto de desconsiderar e desrespeitar meus sentimentos por Cindy? Isso realmente irritou meu marido e ele disse que já que eu tenho pensamentos tão repugnantes em minha mente, e estou dando o ultimato a ele de qualquer maneira, então ele pode muito bem ir embora porque ele não pode ficar com uma pessoa tão insegura que tem pensamentos tão repugnantes sobre ele. Ele fez uma mala e foi para a casa de sua mãe. Eu tentei me desculpar inúmeras vezes, dizendo quanto eu sinto muito por tudo, mas ele está ignorando minhas mensagens e ligações. Mais tarde, o irmão de Cindy me mandou uma mensagem e me chamou de um monte de nomes para pensar assim sobre sua irmã, dizendo que Jake deveria simplesmente me deixar e uma pessoa nojenta como eu merece ficar sozinha. Não consegui parar de chorar depois disso. Não sei como consertar isso. Existe uma maneira de voltar? Eu estava tão errado em merecer isso? Não sei mais. Edição: as pessoas que perguntam nossas idades, temos 25 anos, com apenas alguns meses de diferença. Atualização: obrigado a todos por responderem e às pessoas que me deram bons conselhos e mensagens pessoais. Não consegui ler todos os comentários, mas agora sei que meus sentimentos são válidos e que os limites foram ultrapassados por Cindy. Agora, durante o jantar, estavam Cindy, seu irmão Shawn e sua namorada, e seu primo Derek,
também um bom amigo do meu marido, com seu namorado. Então liguei para Derek e perguntei sobre a situação e o que aconteceu depois que eu fui embora. Ele foi simpático e disse que depois que eu fui embora, a princípio eles pensaram que eu voltaria depois de algum tempo. No entanto, as coisas estavam realmente estranhas. Mas quando eu não fui, a namorada de Shawn disse a Cindy que ela era muito desrespeitosa por fazer isso. Derek e seu namorado também disseram a mesma coisa. Para isso, Cindy começou a chorar dizendo que eles não precisavam encurralá-la e atacá-la por uma piada boba, que ela não sabia que ficaria tão fora de controle. Ela então saiu da sala chorando. Jake não sabia o que dizer e todos foram embora cedo no dia seguinte. Derek também disse que Cindy sempre teve problemas com limites e quando ele apresentou seu namorado para todo mundo, Cindy chegava muito perto e brincava que ela estava apenas verificando se ele era realmente gay. Eles também ficaram muito desconfortáveis com isso. Então Derek a confrontou, ao que Cindy revirou os olhos e disse que eles não aceitam brincadeiras e eventualmente pararam. Tudo isso parece tão bizarro. Não sei o que está acontecendo com Cindy. A namorada de Shawn também me mandou uma mensagem dizendo que sentia muito pelo que aconteceu. Eu disse a ele como a mensagem de Shawn era inapropriada, mas ela não tinha ideia sobre a mensagem. Então enviei uma captura de tela e pedi que ela dissesse a Shawn para não me assediar novamente. Ela se desculpou muito e disse que falaria com ele. Agora minha sogra ligou e perguntou o que estava acontecendo, pois Jake não contou a ela e apenas disse que tivemos uma discussão. Fiquei um pouco hesitante em contar, mas acabei contando tudo. Ela ficou furiosa com meu marido. Ela disse que eles viriam para conversar. Então, sim, estou apenas esperando eles chegarem e muito nervosa. Não sei se o que fiz foi certo ou errado, mas veremos. Quantas pessoas dizendo que meu marido é um pedófilo ou que está tendo um caso, sei que isso está longe da verdade. Nunca questionei suas intenções, mas o que me machucou foi a falta de respeito de Cindy comigo. Atualização 2. Então minha sogra veio com meu marido e bem, a conversa aconteceu. Houve muitas coisas, mas vou tentar resumir. Basicamente, Jake se desculpou comigo primeiro e tentou explicar seu ponto de vista. Ele disse que estava bravo porque eu fui embora sem dizer nada a noite toda quando ele estava literalmente tentando apenas amenizar a situação e tentou rir porque era tão estranho que ele não sabia mais o que fazer. Mas em vez de se comunicar, eu apenas o deixei naquela situação estranha. Ele estava se encontrando com os amigos depois de tanto tempo, e só queria que jantar fosse tranquilo e Cindy estava voltando de qualquer maneira e provavelmente nunca mais a encontraríamos. 2. Ele reconheceu que Cindy estava realmente ultrapassando os limites, mas ele não sabia como abordar o assunto, já que ele literalmente a viu crescer e ela é como uma irmã mais nova para ele. Também ela age assim com todo mundo. Ele pensou que era apenas por alguns dias e que não queria drama durante a estadia deles, então ele apenas ignoraria. Ele reconheceu que estava errado em não dizer nada. 3. Ele já estava realmente preocupado e triste porque eu simplesmente fui embora sem explicações. Mesmo depois que eu vim, nenhuma vez eu perguntei como ele se sentia. Ele também estava muito sobrecarregado com tudo e sentiu que eu estava acusando de não fazer nada quando ele literalmente a empurrou para longe o mais educadamente possível quando ela tentou se sentar. Ele sentiu que eu estava atacando seu caráter e que até dei a ele um ultimato, o que o deixou tão triste quanto ele se sentiria se eu pensasse menos dele. Não era sobre Cindy, mas sobre o quão fácil era para mim questionar sua sinceridade. Ele disse que depois daquele jantar ele iria ficar extremamente distante com ela de qualquer maneira. E 4. Ele se desculpou por não falar sobre o desrespeito que Cindy estava mostrando para mim e por também ir embora daquele jeito. Então, depois que Jake disse tudo, sua mãe explicou a Jake sobre a situação da perspectiva dela. Ela o repreendeu muito também. Resumindo, ela disse a ele que, como marido, era responsabilidade dele me fazer sentir como se eu fosse sua prioridade, e que ele me decepcionou no momento em que tive que ir até ele para pedir para estabelecer limites. Como marido, era dever dele que eu nunca tivesse que ir até ele em primeiro lugar. Ela também perguntou a ele como ele se sentiria, se fosse um cara me puxando para sentar em seu colo, e ele não tinha resposta para isso. Ela disse a ele que o que eu fiz foi uma erupção de sentimentos reprimidos e que, como marido, era dever dele ir atrás de mim e nunca me deixar ir embora em primeiro lugar. Houve muitas coisas ditas por ela e Jake pareceu perceber e se desculpou sinceramente por suas ações. Ela disse a ele que se ele fizesse tal coisa novamente, então não esperasse que ela o aceitasse. Mais tarde, ela me levou para dar uma volta. Éramos só nós dois, e lá ela me explicou algumas coisas também. Ela disse que sentia muito por tudo, mas disse que até na casa dela Jake estava perturbado. Ele não contou a ela porque provavelmente sabia que estava errado também, mas também estava sobrecarregado com tudo.
Ela disse que não estava de forma alguma desculpando o comportamento do filho, mas esperava que eu perdoasse caso ele melhorasse. Ela também disse que em nenhuma circunstância eu precisava sair de casa, pois era minha casa e minha família. Ela disse que eu não deveria ter medo de falar o que penso se algo me deixasse desconfortável, e que eu deveria falar com ela se Jake fizesse algo estúpido novamente e que ela o consertaria. Ela esperava que resolvêssemos isso, já que ela viu nosso amor um pelo outro, e que seria triste nos ver separados por causa de alguma mini piranha, palavras dela. Ela disse que não pode ter voz ativa em nossos problemas, mas sugeriu que deveríamos fazer terapia para nos entendermos melhor, ou apenas eu. Ela até comprou sorvete para mim. Eu sei que é um pouco infantil, mas ela disse que coisas doces funcionam como um encanto quando as pessoas estão chateadas, e bem, ela estava certa. Bem, foi estranho à noite. Jake veio ao nosso quarto e não sabíamos o que dizer. Depois de um tempo, conversamos e pedimos desculpas um ao outro. No entanto, eu disse que estava com raiva dele por contar tudo ao Shawn e fiquei profundamente magoada com a mensagem que ele me enviou. Ele disse que não sabia do que eu estava falando e eu mostrei as mensagens. Ele disse que não contou ao Shawn sobre nossa briga e apenas disse que estava na casa da mãe. Ele ligou para o Shawn e, bem, acontece que o Shawn contou a Cindy e disse a ela como ela foi longe demais na festa. Então a Cindy fez uma grande história triste sobre como eu era passivo-agressivo com ela o tempo todo, como eu sempre tentava questionar seu caráter e agir de forma insegura e ciumenta. Ela ainda disse que eu sempre fui assim com ela, mesmo quando ela era criança, e que nunca gostei dela e sempre tentei manipular as pessoas para pensarem que eu era um anjo enquanto ela era uma vagabunda. Bem, isso deixou bravo ao pensar em como eu estava tratando Cindy e ele enviou essas mensagens. Jake e eu ficamos perplexos com tais acusações e ele tentou explicar a Shawn que não era verdade, mas então Jake simplesmente deixou para lá e decidiu não ter contato com Cindy distantes com Shawn. Jake se desculpou novamente e nós apenas nos abraçamos e dormimos. Bem, Cindy está fora de nossas vidas para sempre agora e decidimos fazer terapia para uma melhor comunicação no futuro. Vamos ver como tudo vai no futuro, mas sim, não vamos nos divorciar. Eu sei que muitos de vocês queriam que eu mostrasse este post a Jake, mas ele estava tão triste e já foi muito repreendido, então decidi não mostrar a ele por enquanto. Talvez no futuro. Desculpe por toda essa divagação. Tenha um bom dia, pessoal. Edição: eu li pessoas dizendo que deveríamos não ter contato com Shawn também, e eu senti que seria melhor deixar essa amizade ir também, então eu conversei com meu marido sobre isso, e ele concordou. Então ele enviou uma mensagem para Shawn dizendo que não poderíamos ser amigos dele, e então o bloqueou também. Para esclarecer, eu perdoei um pouco Jake por sua ação, mas eu disse a ele que ele precisa reconstruir a confiança que eu tinha, então eu sei que posso contar com ele em situações como essa. Ele concordou e nós faremos terapia de casal também. Obrigado a todos vocês pelos seus conselhos. Vocês todos me fizeram sentir menos solitária em tudo isso.